Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor.
da glória, o Deus forte e poderoso está aqui nesta noite, Senhor. Procuro eu chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. Boa noite, Sônia Souza, seja bem-vinda em nome de Jesus. Somente olhar a Ti, somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, olhar só pra Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Passou de Cristo, agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu, só se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a Ti, Senhor, olhando para o Senhor, Senhor Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, olhar atrás. A paz do Senhor, aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Nós vamos meditar em Josué capítulo 13 e o versículo 1. Josué 13, versículo 1. Quando fala que Josué repartem a terra que tinha conquistado. E o versículo 1 diz que era, porém, Josué, já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto
é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur. Então, nós vamos falar sobre esse capítulo de Josué, capítulo 1, capítulo 13, o versículo 1, que fala sobre ampliando a sua conquista. Ampliando. Então, nesse texto sagrado, vamos aprender. Nós aprendemos sobre a necessidade de ampliarmos as nossa conquista. A necessidade. Josué foi um grande conquistador. E Deus quer que eu e você seja também um grande conquistador. Você conquistar aquilo que você deseja, tudo na direção de Deus. Porém, a idade chegou. A idade de Josué chegou, como eu li o capítulo, o versículo 1. E ainda havia muita terra para conquistar. Ainda havia muita terra para conquistar. Por isso, devemos aproveitar enquanto estamos com vigor físico para ampliarmos as nossas conquistas. Nós temos que aprender a aproveitar o tempo que Deus nos dá. A senhora Maria Nelsuíta estava sumida. Ontem eu estava pregando numa igreja, ontem à noite, e eu estava falando. Eu gosto muito de falar. Eu acho muito lição de vidas que nós aprendemos dentro da Bíblia, com as histórias que são contadas dentro da Bíblia, as parábolas, principalmente as histórias que Jesus deixou contada para nós aprendermos, as parábolas. E quando ele relatou a história da mulher cananeia, e ontem eu preguei sobre essa mulher cananeia, a determinação daquela mulher. E ali eu falava aonde nós devemos aprender a dar valor e a conquistar aquilo que Deus está nos dando oportunidade, nos esforçarmos. Então aqui nós precisamos, aqui Deus estava falando para Josué que ele já estava em idade e ainda tinha muitas terras para conquistar. Então o capítulo de Josué, o capítulo 1, do versículo 3, o Senhor havia feito uma promessa a Josué. Ele tinha feito uma promessa. Todo lugar que pisar e a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então ali estava havendo, o Senhor estava falando para Josué da promessa e dizendo para ele que assim como ele tinha dado para Moisés, também estava dando para Josué. Lá já no capítulo 14, capítulo 14 de Josué 10,
de 10 a 15, vemos que Caleb, aos 85 anos de idade, ainda se mostrava forte, vigoroso, para ampliar as suas conquistas e tomar posse de uma terra ocupada por gigante. 85 anos de idade. Essa semana eu preguei aqui sobre Moisés, que a Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos de idade, com as suas vistas ainda boas, em total vigor. Em total vigor. Porque quem dá a força para nós é o Senhor, é Ele que nos dá vigor. Mas para nós alcançarmos isso, precisamos buscar do Senhor, porque Ele retribui para nós. A obra que Ele manda você fazer, quando Ele mesmo diz na sua palavra que há uma recompensa. Então, tudo que você faz para o Senhor tem uma recompensa. Aí você para pensar. Caleb, com 85 anos de idade, e Deus dizendo para ele que ele iria ocupar a terra por gigantes. Que ele se mostrava forte, como diz o texto, vigoroso para ampliar as suas conquistas e tomar posse de uma terra ocupada por gigante. 85 anos de idade. Caleb. Com 85 anos de idade. Lá em Josué, no capítulo 17, 18, constatamos que Josué mandou a tribo de Efraim e a de Manassés ampliarem as suas conquistas, expulsarem os inimigos do território. Você vê que o Senhor, Ele quer que eu e você amplie aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Quando eu preguei essa semana aqui, mesmo, sobre Jeremias, quando Deus falando a visão ampliada do homem chamado por Deus. O homem chamado por Deus, ele precisa ter a nossa visão ampliada. Precisa ter a visão ampliada. Então, quando Deus convidou Abraão a ampliar a sua visão, dizendo: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Por quê? Toda esta terra que vês te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Então, Deus, ele tem grandes coisas na nossa vida. Deus tem grandes coisas para nos dar, mas nós precisamos ampliar elas, ampliar aquilo que nós queremos alcançar da parte de Deus. E lá em 1 Samuel 7,14 é dito que Israel, ele reconquistou
o território perdido para os filisteus e tomou posse da terra. E tomou posse da terra. Então, o que é que o Senhor, na sua palavra, Ele está falando para mim e para você nesta noite? Nós temos que tomar posse da bênção que Deus tem nos prometido, das promessas, das vitórias que Ele tem nos prometido. Mas para nós alcançarmos, precisamos o quê? Ampliar as nossas conquistas. Como é que nós vamos ampliar nossa conquista? Buscando o Senhor, nos entregando a Deus a cada dia, nos curvando diante de Deus, nos humilhando diante deste Deus que tem o poder de reverter histórias, as histórias, mudar a história. Porque Ele tem o poder de mudar tudo na sua vida. Como Ele mandou, Ele falou para Josué, que Josué já estava de idade avançada. Mas Ele estava dizendo que Josué ainda tinha terra para conquistar. Para conquistar. Devemos ampliar as nossas fronteiras no campo físico, intelectual, material, espiritual, ministerial. É uma batalha que você enfrenta. É uma batalha, é uma guerra. Mas você, ampliando as suas fronteiras, você será um vencedor. Você não pode, de maneira nenhuma, olhar para trás. Olhar sempre para frente, para Jesus. Pedindo sempre ao Senhor a orientação, a direção, para você ser um conquistador das suas vitórias, das promessas que Deus tem te prometido. Então, aqui, devemos ampliar as nossas fronteiras. As nossas fronteiras no campo físico. Quando as fronteiras estão fechadas, você vê aí que tem lugares aí fora do Brasil que as fronteiras elas ficam fechadas, ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra nem sai. Mas quando elas são abertas, você tem acesso a ir e vir. A mesma coisa é você na visão, na conquista com Deus. Deus, Ele abre, amplia, Ele abre as portas para você. Ele abre as portas para você. O que é que você tem que fazer? Procurar conquistar. Porque Deus, Ele já abriu a porta para você. Agora é você procurar conquistar. E aqui, essas fronteiras no campo físico, intelectual, como eu li aqui, é material, espiritual, ministerial. Então, você está lutando pelos seus objetivos, pelas suas conquistas. Você está lutando para conquistar, para ser um conquistador e ser um vencedor. E ser um vencedor. Então, lá em Êxodo 34, 24, vemos que o Senhor já havia prometido ampliar as fronteiras do seu povo, dizendo: porque eu lançarei as nações diante de ti, e
alargarei o teu termo. O teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Então são promessas que o Senhor ele fez para aquele povo do passado e faz para nós também no presente. Deus não se calou para com o seu povo, para com sua igreja. Só precisamos buscar o Senhor. Em Isaías 54, 2, 3, o Senhor aconselha o seu povo a ampliar as suas fronteiras e alargar o espaço da sua tenda. Você vê que o segredo da sua conquista, da minha conquista, é buscar. Prossigamos e buscamos ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Ele quer abrir as fronteiras, ele quer alargar a sua tenda, mas precisamos buscar ao Senhor. Crescendo tanto para a direita como para a esquerda. Você não pode crescer para trás, desistir não. Sempre caminhando, olhando sempre para o Senhor, olhando sempre para Jesus. Para Jesus. Porque ele aconselha o Senhor lá em Isaías 54, 2, 3. O Senhor aconselha o seu povo a ampliar as suas fronteiras e alargar o espaço da sua tenda, crescendo tanto para a direita como para a esquerda. Esse capítulo de 1 Crônicas, Senhor Raquel, 1 Crônicas 4:10, eu gosto muito deste versículo também. É uma oração pequena que Jabes faz, mas com objetivo e propósito. Pequena a oração que ele faz a Deus. Jabes ora ao Senhor para ampliar as suas fronteiras. E o Senhor atende. Porque quando você lê esse texto, esse capítulo de 1 Crônicas 4:10, você vê que é um texto pequeno, é uma oração pequena que Jabes fez. E a Bíblia diz que o Senhor o atendeu, o respondeu. O Senhor, ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. Só precisamos continuar a dialogar com Deus, a se comunicar com Ele, a conversar com Ele. Segundo Samuel 8, de 1 ao 14, está registrado o grande progresso do reinado de Davi ao ampliar a cada conquista as fronteiras de Israel. Você vê aí o segredo, ampliando a sua conquista. O texto todo vem ensinando você
ampliar para ser um vencedor. A necessidade de ampliarmos a nossa conquista. Josué foi um grande conquistador. Conquistador. Precisamos aprender com a palavra de Josué também, porque ele foi um conquistador. Caleb, como eu já li o texto, 85 anos de idade, mas recebeu a ordem do Senhor que ele iria ocupar a terra dos gigantes. Não podemos ficar no comodismo. O comodismo, ele não te leva a lugar nenhum. O comodismo, ele só vai te paralisar. Ele só vai deixar você estacionado. O comodismo. Porque você, no comodismo, você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem vontade de fazer nada. Então, não podemos ficar no comodismo, visto que ainda temos tantas terras para conquistar, tantas promessas que o Senhor nos faz, para nós recebermos ela. Mas precisamos sair do comodismo. Tantos projetos a serem estabelecidos. Projeto a serem estabelecidos. O Senhor Jesus estabeleceu o modelo progressivo da conquista missionária da igreja, começando por Jerusalém e ampliando as suas conquistas até os confins da terra. Então, começou em Jerusalém e depois se espalhou. E nós vemos hoje o evangelho espalhado nos 4 cantos da terra. A vinda de Jesus está próxima. Cada dia que vai passando, a gente vai observando que Jesus está voltando. As coisas estão, as palavras que estão escritas dentro da Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, ela vem se cumprindo dia a dia. Nós estamos chegando para a reta final. A volta de Jesus se aproxima. Tantas coisas acontecendo. Tantas coisas no mundo. Cada dia pior. Mas nós não desistirmos de buscar o Senhor e de ampliar as nossas conquistas. A nossa conquista. No Isaías 26:4, Isaías 26:4, nós lemos a palavra do Senhor, Isaías 26:4, diz aqui, confiar no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, devemos o quê? Confiar no Senhor.
crê nas promessas, crê na sua palavra, aquilo que ele te prometeu, ele irá fazer. Quando ele diz que o nosso Deus é chamado de rocha eterna, rocha eterna. Em diversas passagens bíblicas, Deus é comparado a uma rocha firme, perfeita e inabalável. O Senhor é a minha rocha. Deus é a nossa rocha. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chama de El-Sali, El-Sali. Deus, rocha minha. A rocha nos transmite ideia de algo firme. Firme, sólido, perpétuo e seguro. É nele que nós devemos segurar. É nesse Deus que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio. O nosso alto refúgio. Literalmente falando, a rocha é o nome dado a uma grande massa de pedra que forma um grande penhasco. As rochas eram abundantes na Palestina, principalmente nos planaltos centrais. Na Bíblia, a palavra rocha é usada na maioria das vezes em sentido figurado, referindo-se a Deus e a Cristo. A rocha nos transmite a ideia de estabilidade. Tendo o Senhor como a nossa rocha, a nossa estabilidade está garantida. Então, creia nessas palavras nesta noite. Não esqueça dessa palavra de Josué, capítulo 13, versículo 1, que diz que ampliando as suas conquistas. Não esqueça de buscar ao Senhor Deus de Israel, porque Ele é a sua rocha. Amplie a sua conquista. Amplie aquilo que Deus tem para você nesta noite. Que Deus nesta noite venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos dar força, vigor, fortaleza, que nós possamos alcançar os nossos objetivos, mas precisamos buscar o Senhor, buscar a rocha, que é Jesus Cristo. Que Deus nesta noite nos abençoe, nos dê uma noite de paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Já o Verbo era Deus, quando o mundo criou, era o Rei dos Judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, no princípio e no fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo para mim. Ele é o Rei da glória,
é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu sendo de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para a ti eu servir. Aleluia! Que Deus nesta noite abençoe você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz reine na sua casa, na sua família, no seu lar. Que o Senhor quebre todas as barreiras da sua vida. Que o Senhor venha ampliar a sua tenda na sua vida. E que as promessas que Ele te fez venham a ser cumpridas no nome santo de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 9 horas da noite, às 21 horas, estaremos aqui pregando mais uma porção da palavra do Senhor. Não esquece de compartilhar. Compartilhe essa mensagem. Transmita essa mensagem para quem está precisando ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Um beijo no coração. Fátima Freita, Pastor Jorge, Evangelista Sheila, Suzaneide. Deus abençoe você, minhas amadas. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Nem sequer um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado para perdoar pecados, Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso e é fiel, olhando somente para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Até amanhã, minha gente.